medo de assumir responsabilidades. Eu queria, Zé, que você falasse um pouco da sua história nesse processo, como você era eletricista, antes de você assumir um cargo de liderança, quais eram os principais medos de responsabilidades que você tinha? Quais as principais cobranças que você viu que seus gestores tinham? E você falar assim, poxa, talvez para esse tipo de cobrança eu não me adequaria bem. Você passou por algo nessa linha de raciocínio durante o seu trabalho? Passei, cara. Muitas das vezes eu acho que o que contribui com esse medo, primeiro, às vezes, a falta de experiência, ou muitas das vezes a falta de experiência, a falta de conhecimento, me deixava um pouco com medo. De assumir até novos desafios. Às vezes, por exemplo, já teve uma situação em que um líder, na época eu era eletricista, ele até quando ele saía de férias, ele tentava me deixar ali para tentar cobrir, só que eu não tinha experiência ainda nas manutenções que eu exercia, não tinha familiaridade com todas as pessoas que trabalhavam comigo também, então eu ficava preocupado, eu falava, pô, como que eu vou exercer atividade, pegar um desafio, se eu nem tenho tanta experiência, se eu não tenho tanta familiaridade com as pessoas que estão à minha volta, né? E a gente sabe que quando a gente assume uma gestão, nem sempre a gente assume uma gestão no ambiente em que a gente está atuando. Às vezes tem momentos que a gente vá para um ambiente diferente, onde que a gente não conhece ninguém, mas era um dos principais medos que eu tinha. Show de bola. E isso é comum, tá, Zé? Quando a gente fala aquilo que a gente fala aqui sempre, né, cara, do pipeline da liderança, né, um livro aí do Han Charan. Quando você tá ali na base, né, que é o técnico, o eletricista, o mecânico, algo nesse sentido, você é líder de si mesmo. E quando você sobe ali no pipeline da liderança, você vira líder de outros, né, outras pessoas. Automaticamente isso gera um medo, gera um anseio, porque não é algo que você tá, faz parte do seu dia a dia, vamos dizer assim. E, cara, pra amenizar essa situação pra você, eu queria que você fizesse uma linha de raciocínio com você mesmo, vamos dizer assim. Lembra quando você fez lá seu curso técnico, formou no Senai ou em outra instituição que você estudou, enfim, e você foi assumir ali o primeiro cargo nessa área, como eletricista, como mecânico? Cara, a máquina quebrava, o rádio tocava, poxa, a máquina parou. E você, muitas das vezes, tinha alguém ali te ajudando, e mesmo assim você ia lá com aquele frio na barriga, e, nossa, será que eu vou conseguir dar conta de arrumar aquele equipamento? Será que não? Cara, é esse mesmo frio na barriga que o gestor sente quando ele vai assumir os primeiros cargos de gestão dele. Poxa, será que eu vou dar conta desse recado? Será que eu vou conseguir fazer, delegar ao ponto que as pessoas executem o que precisa ser executado para a gente entregar o resultado? É a mesma coisa. Eu lembro um caso muito legal, Zé, da primeira vez que eu fiquei sozinho no turno, como técnico, né? Então, eu tive esse processo, né? Entrei na empresa, trabalhei, aí tinha ali técnicos mais experientes comigo, a gente geralmente trabalhava em dupla. Então, cara, era problema de elétrica o tempo todo, era técnico em elétrica, rádio tocando pra lá e pra cá. Geralmente a gente ia em dupla pra poder arrumar, e quando tinha muitas coisas a gente separava, mas como tinha uma pessoa ali no turno com a gente sempre trocava ideia, tirava dúvidas, um ligava pro outro, ó, tô com a situação aqui, o que você acha e tal. E isso, esse medo de trabalhar nesse sentido foi passando. Até que chegou um momento que eu tive que assumir o turno sozinho, por algum motivo, não sei se foi por férias, por folga. Cara, eu sempre isso acontecia, né? No começo, não foi num dia só, foram várias semanas, vamos dizer assim. Eu ia trabalhar, eu rezava, "Oh, Deus, por favor, tomara que todos os problemas que aconteçam hoje sejam problemas que eu sei o que é e que eu consiga resolver, né? Então, e aquele frio na barriga, aquela ansiedade, na que o rádio tocava, você já tremia a mão, nossa, será que é um problema? Aí falava o problema e fazia, isso aqui já aconteceu, já sei o que é. E muitas das vezes aconteceu algo que nunca aconteceu. Aí você ia lá e mesmo você tem uma base com a sua linha de raciocínio lógico, que o técnico tem isso muito aguçado, principalmente o técnico em elétrica, né? E mecânico também tem essa linha de raciocínio bem aguçada. Então você conseguia ir pegando ali um fio da meada até achar a solução e resolver o problema. Aí você pensa assim, poxa, esse medo que eu sentia não faz mais parte de mim, porque eu já me sinto autoconfiante, eu já demonstrei, eu já tive ali alguns pequenos resultados que me geraram essa confiança, né? E quando você está no primeiro passo de gestor, é isso que acontece também. Você começa ali com medo, você pede a Deus, a alguém que você acredita, para que ajude você a tomar as melhores decisões. Você vai errar, você vai
tropeçar em alguns momentos, mas quando você começar a ter ali as primeiras vitórias, isso vai gerar uma autoconfiança para você, automaticamente aquele processo ali vai se tornar natural. Se teve Zé, alguma experiência que você sentiu muito medo no início e depois você viu, esse bicho não é tão grande assim não, eu consigo encarar ele de frente. Você teve Cara, algo nesse sentido? você falando, eu lembrei de quando eu trabalhei numa empresa de manutenção avícola e eu entrei lá como técnico. Tipo assim, eu não era gestor assim, imediato, mas eu lidava com equipes, que eram as pessoas que montavam os equipamentos. Como que funcionava lá? A empresa ela vendia equipamentos na linha de manutenção avícola para galpões onde tinha lá aviários, e os equipamentos eles meio que automatizavam aquele ambiente, um ambiente ali de climatização das aves. E eu lembro que quando eu entrei, eu tinha acabado de formar o curso técnico, então assim, eu não tinha experiência nenhuma na área de elétrica, só curso mesmo, curso técnico. E aí quando eu entrei na entrevista, que eu fiz a entrevista lá com o dono da empresa, aí ele perguntou se eu conhecia de elétrica, se eu tinha experiências e tal. E assim, para conseguir o cargo, eu falei, não, tem experiência, eu conheço e tal. Aí mostrou até um diagrama elétrico, lá eu comecei a mostrar alguns componentes e tudo, e falou, não, bacana, você tem o conhecimento, você está contratado. Só que o senhor lá, ele é bem experiente. Aí o teste mesmo para ver se eu conhecia mesmo ou não, foi uma viagem que eu tinha que fazer para perto aqui, a região de Pará de Minas, que ele falou assim, ó, deu um problema lá no painel elétrico lá, eles estão precisando resolver o problema. Então você vai lá com o Robson, que era um vendedor que trabalhava comigo, vai te levar lá de carro, chega lá, você resolve. Eu fui com frio na barriga, cara. Peguei a maleta lá de ferramentas do técnico, alicate, perímetro, tudo pra você imaginar, enchi lá o carro, falei, não, quer chegar lá, eu vou ter que resolver o problema. E aí, assim, no primeira manutenção, a gente fica desse jeito mesmo, com frio na barriga. Mas assim, fui lá, cara, que é claro que eu gastei mais tempo que talvez uma pessoa experiente ia bater o olho lá e já saber o problema. Sim. Mas no final eu consegui resolver o problema, consegui solucionar lá o que houve e voltei até mais feliz. Orei muito igual você fez aí também, né, para ver se resolveu o problema. Mas assim, e aí a cada viagem que eu fazia, cada situação era desse jeito, aí com frio na barriga, pô, será que eu vou conseguir resolver esse problema? Só que à medida que a gente vai estudando, né, aprendendo, adquirindo conhecimento, e deparando com essas manutenções, vai ficando um pouco mais tranquilo, vai ficando mais leve o fardo aí. É isso aí. Tá vendo, cara? O que você tá passando agora, ou você já passou na sua vida profissional, não é nada diferente de um cara que tá no chão de fábrica que vai assumir um cargo de gestão, entendeu? E a ideia do nosso podcast é dar essa visibilidade pra você, porque por que que isso aqui é importante, tá? Talvez não, com certeza, né? Muitas das vezes você já está preparado para assumir um cargo de gestão. Você já tem anos de experiência na área de manutenção, você já tem uma formação superior, muitas das vezes. Você já tem uma bagagem ali que consiga te dar uma base boa para você assumir essa responsabilidade. Só que você não está dando esse passo por questões de medo de assumir esses novos desafios, entendeu? Você vê lá uma vaga no LinkedIn ou alguém te indica uma vaga, você vê a descrição da vaga e aquilo ali te gera um medo. Fala, poxa, eu não consigo pegar esse papel, é muito para mim. E muitas das vezes não. Muitas das vezes esse medo que você está sentindo é o mesmo medo que você sentiu quando você era técnico lá atrás e o rádio tocava e você tinha esse anseio que ia conseguir colocar o equipamento para rodar ou não, entendeu? Então, coloca a bola no chão, entenda se esse frio na barriga que você está sentindo, entenda que esse frio na barriga é normal, tá bom? E vai pra cima, cara, porque só você mesmo pra encarar esse medo de frente, ninguém vai poder encarar esse medo por você, tá bom? Isso talvez esteja te atrapalhando a assumir uma nova posição dentro da sua carreira. Beleza? Gostou do primeiro tópico, Zé? Começamos com o pé direito? Começamos, sim, show de bola. É isso aí. Eu fico pensando, cara, se eu tivesse um podcast como esse, quando a gente tava nessa situação, né? Se a gente conseguisse se espelhar, conseguisse pegar essas dicas, eu acho que a gente teria encurtado muito mais o nosso caminho ali, né?